Boa noite a todos. Eu agradeço a presença de todos, de um modo muito especial aos acadêmicos que aqui se encontram para prestigiar essa nossa reunião da academia. Aos amigos do Dr. Marcos Paulo também, eu recebo com muito carinho e cumprimento a todos, agradecendo já de antemão a presença de todos vocês. Dr. Marcos Paulo transferiu a presidência para mim, que sou a vice dele, porque hoje ele é o nosso palestrante. E todos nós conhecemos, com certeza, aqueles que não são colegas nossos de Ministério Público, também conhecem o Dr. Marcos Paulo como promotor de justiça, né? Excelente promotor de justiça, destemido, e já trabalhou em várias áreas e se sobressaiu de uma forma muito especial na área da defesa do patrimônio público, tanto histórico como cultural. E, mais uma vez, ele comparece hoje como palestrante, não como jurista, mas como historiador. E é interessante que muitos acham que historiador é simplesmente aquele que conta histórias, mas a história é uma ciência como outra qualquer. Difícil, precisamos nos dedicar com afinco, todos aqueles que querem se dedicar à ciência da história. E sempre eles acham que contar história é igualzinho ser poeta, escrever poesia. Mas existe uma diferença muito grande entre o poeta e o historiador. O poeta, ele pode contar ou cantar as coisas, não como elas foram, mas como deviam ser. Porque na poesia, no poeta, entram muitas coisas do nosso coração, do nosso lado subjetivo. Agora, o historiador há de escrever as coisas não como deviam ser, e sim como foram. A história exige do historiador fidelidade aos acontecimentos. Então, a gente pode dizer que o historiador é um profeta do passado. O profeta está sempre ligado ao futuro, ao que há de vir, ao que vai acontecer. O historiador não. O historiador ele está ligado ao passado. Existe um historiador, não sei se ele é inglês, eu acho que ele é inglês, chamado Peter Burke. E esse historiador, ele diz que a função do historiador não é agradar a todos, ou escrever uma história correta, eurocêntrica. A função do historiador é revirar os vestígios do passado e, através dessa mexida no passado, ele descobrir o que está escondido e questionar. É compreender como nós chegamos até aqui e passar isso para adiante. Ser historiador não está desvinculado à arte, eu chamo de arte, de ser professor. Portanto, o compromisso do historiador é duplo. A ele cabe a investigação, o questionamento do passado e também a reflexão do presente e a explicação do hoje através do passado. A responsabilidade do historiador é muito grande. Apesar das pessoas acharem que historiador é a mesma coisa que contar história, historiar é um processo complexo, que exige disciplina, comprometimento e paixão. E eu sou testemunha de quantas vezes Dr. Marcos Paulo viajou até para o exterior, para pesquisar, para descobrir, para ver como tudo aconteceu.
examinar documentos. E isso é um trabalho que não é simples. A função do historiador, ainda segundo Peter, é lembrar a sociedade, eu acho essa frase importantíssima, a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. E isso acontece nos nossos dias, quando a gente queria esquecer tanta coisa que aconteceu, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e vem o historiador e fala, olha, foi assim não, foi diferente, foi assim, foi assado. E a gente, então, toma conhecimento daquilo que a gente queria esquecer, mas não dá para esquecer. Carlos Drummond de Andrade fez um poema belíssimo sobre o trabalho do historiador. O historiador veio para ressuscitar o tempo, escalpelar os mortos. As condecorações, as liturgias, as espadas, o espectro das fazendas submergidas, o muro de pedra entre membros da família, o ardido queixume das solteironas, os negócios de trapaça, as ilusões jamais confirmadas nem desfeitas. O historiador veio para contar o que não faz jus a ser glorificado e se deposita grânulo no poço vazio da memória. É importuno, sabe-se importuno e insiste, rancoroso e fiel. Hoje vamos ouvir desse grande historiador, Dr. Marcos Paulo de Souza Miranda, a palestra sobre a biografia da irmã Germana, a exilada de Macaúbas, cuja história foi transformada da sua obra que vai ser lançada hoje, do mesmo nome. Então, com a palavra, o palestrante. Muito obrigado. Obrigado, cara Selma, pelas palavras tão gentis de apresentação nessa noite. Para mim é uma alegria enorme receber a todos. Eu acho que poderia utilizar uma única denominação para saudar a todos, meus amigos, aquelas pessoas que vieram aqui, com certeza vieram pela amizade que nutrimos aí a longa data, e vejo aqui colegas da Academia de Letras do Ministério Público, essa instituição que já tem mais de 10 anos de existência e vem procurado se fortalecer no mundo cultural de Minas Gerais, mundo tão árido, né? E a nossa profissão de promotores de justiça é uma profissão difícil. A gente trabalha, na maioria das vezes, com as mazelas da sociedade. E não raras vezes é a escrita, a leitura que vai nos servir de refúgio, né, onde nós vamos conseguir humanizar um pouco mais os nossos sentimentos, enfim. E o Ministério Público de Minas tem uma longa tradição de produção na área literária. Aí só para citar alguns, né, Alfonso de Guimarães, para quem não sabe, foi promotor de justiça em Conceição do Cerro, e uma das maiores produções literárias que nós temos, inclusive patrona da Academia de Letras de Minas Gerais. Nelson Hungria Hofbauer, ministro do Supremo, um grande literato na área jurídica. Só para mencionar alguns, poderia ficar aqui mais de uma hora falando desses que nos antecederam, que nós temos procurado manter a tradição dos membros do Ministério Público de continuarem produzindo, de continuarem trabalhando para além daquilo que está no seio dos processos, que é algo, como eu disse, muito árido. Então, por isso é uma alegria muito grande receber aqui os acadêmicos, vejo aqui colegas do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, vários colegas do Ministério Público, servidores, meus amigos e conterrâneos, né? Eu sou cidadão honorário de Santa Luzia também, então vejo aqui com muita alegria os colegas de Santa Luzia. Fica à vontade, Selma, mas dá para ler lá também, se você quiser. Tá joia, fica à vontade. Então, gente, hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de uma das figuras mais enigmáticas, mais interessantes e atualmente muito pouco conhecida,
Irmã Germana Maria da Purificação, uma figura que me atraiu os olhares ainda na década de 90, quando eu li um livro de Auguste de Saint-Hilaire, chamado Viagem pelo Distrito Diamantino. Saint-Hilaire passa na região da Serra da Piedade, daqui a pouquinho eu vou falar, visita Sabará, visita Caeté em 1818. E lá, já em 1818, ele toma conhecimento de uma figura que vinha chamando a atenção do povo de toda Minas Gerais e mesmo de outras partes do país e que afluíam para a Serra da Piedade, e essa figura era a Irmã Germana. E quando li, aquilo me chamou muito a atenção, e historiador tem isso, né? A gente vai deixando aquela coisa um pouco do lado, mas os desígnios de Deus são impressionantes. A Irmã Germana apareceu na minha vida outras vezes, seja por leitura, por documento, e depois acabei indo para Santa Luzia como promotor de justiça, onde fiquei mais de 4 anos como promotor de justiça e trabalhando, inclusive, na área de patrimônio cultural. É a ocasião que eu tive a oportunidade de trabalhar na recuperação do Mosteiro de Macaúbas e aqui registrar, né, a minha imensa alegria, minha gratidão à Madre Emérita Maria Imaculada de Jesus Hóstia, que inclusive é quem faz o prefácio desse pequeno livrinho, que à época era a abadesa, era a madre, num período que eu estava em Santa Luzia, a irmã Marisa, que quantas vezes, né, irmã Marisa, já andamos lá pelo mosteiro, fazendo os diagnósticos, enfim, daqui a pouco a gente vai verificar algumas fotos, e também a irmã Suzana. Elas que são as legatárias daquilo que começou lá em 1714, quando é fundado o recolhimento de Macaúbas por Félix da Costa, um eremita que veio de Alagoas. E exatamente ali às margens do Rio das Velhas, ele tem uma visão e diz: aqui erguerei uma casa em homenagem à Mãe do Senhor, a Maria. E com essa visão foi plantada ali uma das sementes mais belas que nós temos na história de Minas. E eu diria, né, eu poderia dizer aqui, Macaúbas, Piedade, Serra da Piedade, Caraça e Congonhas. 4 localidades fundadas por eremitas e que meio que funcionam como, vamos dizer, o coração religioso e espiritual de Minas Gerais. Todo mineiro deve conhecer esses 4 lugares, conhecer esses 4 eremitas, os ermitões, irmãos, que realmente deixaram um legado e que está vivo. Hoje nós estamos reunidos aqui exatamente em razão disso. Um legado que não morreu, está vivo. Mas a Irmã Germana, que apareceu na minha vida aí pelos desígnios de Deus por mais de uma vez e continua presente até hoje, ela é uma figura que foi muito conhecida num período mais pretérito, vamos dizer assim. Hoje, talvez, se eu perguntar aos senhores, é claro, nós temos aqui exceções, pessoas que já conhecem profundamente quem é a Irmã Germana, a biografia, mas talvez nem todos saibam falar mais do que 2 minutos a respeito de Irmã Germana, algo que não acontecia anteriormente. E uma coisa que me preocupa é essa erosão da cultura, a erosão, a perda do conhecimento a respeito de figuras importantes da história de Minas Gerais, e uma das funções do historiador é exatamente evitar essa perda. Então, esse pequeno livrinho, que sai agora na 2ª edição, a primeira edição saiu em 2017, ainda quando eu estava em Santa Luzia, e essa edição ficou pronta em 2023, e por alguma coisa não chegou o momento de ser lançado até agora, não sei por quê. Só recentemente me chegou a autorização, falou, é agora. E aí veio, esse livrinho está sendo lançado, apesar de estar com a data de 2023, na ocasião ele não foi lançado, ele estava guardadinho, esperando o momento oportuno, tudo tem o seu tempo, e o tempo chegou agora, por quê? Eu não sei. Mas vejam, senhores, em 1906, a revista do Arquivo Público Mineiro, uma das revistas mais conceituadas que nós tivemos, e temos em Minas Gerais, nós temos um artigo sobre Irmã Germana, e uma epígrafe que diz assim: não há em Minas quem não tenha ouvido aludir a uma jovem devota que durante algum tempo habitou a Serra da Piedade, atraindo ali a atenção e veneração de inúmeros romeiros e a curiosidade de alguns viajantes ilustres, nacionais e estrangeiros. Os êxtases da Irmã Germana passaram em julgado na crença popular, e ainda hoje o seu nome é invocado como o de uma santa milagrosa. Então, esse era o conceito do qual gozava a Irmã Germana há 120 anos atrás. Mas hoje, passados a esses 120 anos, poucos
são os que se recordam, os que conhecem, os que sabem quem foi essa mulher. Então, essa obra nossa, muito singela, muito pequenininha, muito simples, eu diria que tão simples quanto a Irmã Germana foi, uma pessoa extremamente simples, a gente vai verificar aqui, ele vem com esse propósito, de resgatar essas informações, e digo aos senhores que eu trabalhei busca de documentos primários, fui em fontes primárias, consegui manuscritos importantíssimos, trazendo registros, e também pessoas que passaram e escreveram sobre Irmã Germana, e, portanto, fontes secundárias, mas pessoas de uma respeitabilidade enorme, vocês vão perceber daqui a pouquinho. Então, o objetivo é esse, eu não vim aqui para defender santidade alguma, não vim aqui para fazer juízo de valor, meu objetivo é externar o que eu consegui pesquisar, quem foi essa mulher, e que cada um, né, forme sua convicção a respeito de virtudes ou não. Enfim, o objetivo aqui é resgatar uma página que estava meio que desaparecida da história de Minas Gerais. Eu disse aos senhores da visita de Auguste Saint-Hilaire. Saint-Hilaire foi um dos maiores intelectuais europeus do século XIX, e ele é um dos primeiros viajantes a chegarem ao Brasil para fazer suas pesquisas. Em 1818, ele sobe a Serra da Piedade, em razão, como eu disse, da fama de santidade de Irmã Germana e dos fenômenos que ocorriam com ela. Fenômenos muito estranhos. E ele volta à Serra por mais uma vez numa sexta-feira, depois vocês vão entender o porquê de sexta-feira, e ele escreve praticamente um capítulo do livro a respeito das observações sobre Irmã Germana. A gente vai verificar daqui a pouquinho. Tamanha a fama dela que, ainda em 1818, os dois alemães, Spix e Marcius, que estavam numa expedição patrocinada pela Academia de Ciências de Munique, sobem a Serra da Piedade para entrevistarem e tentar entender quem era a Irmã Germana. Detalhe, eles não encontram Germana lá. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Em 1859, Joaquim Norberto de Souza e Silva, Joaquim Norberto é um dos maiores intelectuais do século XIX, ele escreve obras sobre a Inconfidência Mineira, escreve obras sobre o Januário Garcia Leal, Sete Orelhas, enfim. E nessa revista chamada Revista Popular, que era a revista de maior notoriedade que existia na corte no Rio de Janeiro à época, ele escreve um artigo bastante expressivo sobre a Irmã Germana. E ele termina dizendo que Irmã Germana deveria figurar no rol das mulheres mais ilustres do Brasil. Vocês vão verificar, está escrito aí, eu trago esse artigo do Joaquim Norberto. Em 1881, Pedro II vem a Minas Gerais fazer a famosa visita, e vai inclusive ao Caraça, e por 2 vezes no diário de Pedro II eu encontro registros que ele recebeu sobre Irmã Germana. Então veja, o imperador vindo a Minas Gerais, rodando aquela região ali de Roças Novas, Caeté, Santa Bárbara, etc., ele ouve por 2 vezes e faz registros a respeito de Irmã Germana, que já era falecida há 25 anos. E em 1896, eu poderia trazer outros aqui, inclusive de um médico italiano chamado Pasquale Patini, que era especialista em magnetismo, ele hipnotizava as pessoas. Ele vai, em 53, a Macaúbas, e tenta hipnotizar a Irmã Germana, não consegue, enfim. Em 1896, só para terminar aqui essa enumeração, que é uma enumeração meramente exemplificativa, o Barão Homem de Melo, que à época era o secretário do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né, uma das grandes instituições de pesquisa no Brasil, ele escreve a Joaquim Silvério de Souza, que à época era o capelão de Macaúbas e que viria posteriormente a ser Dom Joaquim Silvério, que arcebispo de Diamantina, solicitando informações sobre a Irmã Germana. Ou seja, isso aí já tinha 40 anos do falecimento de Germana, e ainda assim as pessoas estavam à procura de informações a respeito da biografia dela. Mas quem foi a Irmã Germana? Onde teria nascido? Nós conseguimos levantar esses dados. Germana era procedente de uma família pobre, de pessoas mulatas, radicadas. A família era radicada na paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, em Morro Vermelho. Morro Vermelho, para quem não sabe, hoje é um distrito de Caeté. Então foi naquele pequeno arraial que Germana veio à luz. Nós conseguimos levantar a genealogia. Na primeira edição do nosso livro, nós só tínhamos conhecimento de uma irmã de Germana, que era a Dionísia.
A Dionísia era a irmã mais velha e ela acompanha Germana, inclusive depois, para os locais onde ela é encaminhada, porque Germana tinha um detalhe. Isso está escrito, temos diversas fontes. Ela era uma pessoa portadora de deficiência. À época se chamava aleijão. Ela era aleijada das pernas e não conseguia caminhar. Ela só andava se arrastando pelo chão. Nós temos vários registros a respeito disso. Exatamente em razão dessa limitação física, a Dionísia, e das manifestações que a gente vai verificar daqui a pouco também, de ordem, entre aspas, espiritual, a Dionísia era sempre a sua fiel escudeira, andava com ela. Mas descobrimos outros 2 irmãos também, Francisco e Maria. Aqui, nos registros de Caeté, nós encontramos o batizado de Germana, que está lavrado nos seguintes termos: aos 2 de fevereiro de 1782, na Capela da Senhora de Nazaré do Morro Vermelho, filial dessa freguesia de Caeté, batizou solenemente o reverendo capelão Joaquim Ferreira Barros a Germana, filha legítima de Marcos Gonçalves Correia e Maria de Nazaré. Alguns documentos, os outros batizados, aparece Maria Camila de Nazaré. Era comum isso. Padrinho, o alferes João Gonçalves Correia e Francisca Gonçalves Ribas. O vigário Antônio Meirelles Rebelo Pereira. Então, esse é o registro de batizado, ou seja, nós temos fonte segura de que irmã Germana era mineira do distrito de Morro Vermelho, paróquia de Caeté. Este é Auguste de Saint-Hilaire, o famoso cientista ao qual eu me referi, e no seu livro, que eu mencionei aos senhores, ele deixa o seguinte registro: era voz geral que os costumes de Germana haviam sido sempre puros e sua conduta irrepreensível. Durante o curso de sua moléstia, sua devoção crescia dia a dia. Queria jejuar completamente às sextas e sábados. A princípio, sua mãe quis impedi-la, mas Germana declarou que durante esses 2 dias era-lhe inteiramente impossível tomar qualquer alimento, e daí por diante ela passou-os sempre na mais completa abstinência. Ela não comia absolutamente nada nesses 2 dias. Nada. E aqui um dado importante. Saint-Hilaire menciona no pretérito que a mãe tentou impedi-la. Ou seja, ela começa a ter essas manifestações de não comer às sextas e sábados ainda quando estava em casa, quando residia em Morro Vermelho. Em 1808 acontece uma primeira guinada. A situação da Germana começa a chamar a atenção das pessoas que moravam nas redondezas, começa a surgir os rumores de santidade, e essa aí é a antiga igreja da Piedade, né? Não era tão bonitinha como a gente vê hoje, mas ao lado da igreja existia um eremitério. O que era isso? Um local onde os eremitas ficavam. Lá sempre foi um ponto, desde que Bracarena foi o português que teve uma visão de Nossa Senhora no alto da Serra da Piedade. Serra da Piedade, para quem não sabe, é a famosa Serra do Sabarabuçu, aquela serra resplandecente, Serra do Ouro, que sempre foi um lugar sagrado para o povo mineiro. Aqueles que não têm conhecimento, Nossa Senhora da Piedade é declarada oficialmente a padroeira do povo de Minas Gerais. Então ali é um lugar muito especial. E já naquela ocasião era um local de reflexões, de penitências, enfim. Então, em razão daquele comportamento de Germana, essa ligação dela ao mundo espiritual, e sempre uma humildade muito grande, era absolutamente caridosa, apesar das suas limitações, ela é levada para a Capela da Serra da Piedade, que havia sido construída pelo Bracarena, o português que teve a visão de Nossa Senhora, onde ela obteve autorização para se asilar por parte, à época do capelão da Piedade, o padre José Gonçalves Pereira. Esse padre era uma pessoa muito culta, que tinha profundo conhecimento da religião, ele era muito elogiado pelos bispos, daqui a pouco a gente vai até verificar isso, era uma liderança espiritual nata. E ele que vai ser o confessor e o orientador espiritual de Irmã Germana. Esse padre morava, à época, em Roças Novas, que é um outro distrito de Caeté. Então, Germana é levada para o Alto da Serra. Em 1814, e aqui está o grande divisor de águas. 1814, a gente tem essa data muito bem delineada, inclusive por documentos contemporâneos, quando ela se encontrava em retiro na Serra da Piedade.
Ao meditar sobre os mistérios da paixão de Cristo, ela entra numa espécie de êxtase, comportando-se como se tivesse sido transportada para fora de si. Ela perde os sentidos e nós vamos verificar daqui a pouco o que acontece. Ela entra numa espécie de um êxtase, os seus braços endureceram, estenderam-se em forma de cruz, seus pés cruzaram-se igualmente, um sobre o outro, e ela se manteve em tal posição durante 48 horas. Isso nós temos os registros contemporâneos que a gente vai verificar daqui a pouco. Ela assumia a mesma posição de Cristo crucificado. Saint-Hilaire, na sexta-feira, quando chega para examinar Germana, mede a pulsação, vê a oxigenação, enfim, ele tenta dobrar os braços de Germana. E ele diz, os senhores vão verificar isso no livrinho, era mais fácil quebrá-los do que dobrá-los. Agora imagine uma pessoa que mal alimentava. Que força era essa? Enfim. E aí o registro de Saint-Hilaire, como eu disse, é o mais detalhado que nós temos, e ele vai ser complementado por outros registros posteriores, a gente já vai perceber isso. O Saint-Hilaire escreve, os rumores desse fenômeno espalharam-se logo pelos arredores. Milhares de pessoas de todas as classes testemunharam-no. Acreditou-se no milagre. A irmã Germana foi proclamada santa, e 2 cirurgiões dos arredores aumentaram ainda a veneração pública, declarando por escrito que o estado da doente era sobrenatural. Essa declaração ficou manuscrita, mas circulou de mão em mão, sendo dela tirado um grande número de cópias. Isso está lá em Saint-Hilaire. Eram 2 cirurgiões experientes, de fato, e eu consegui a íntegra desse relatório dos cirurgiões, que está transcrita na íntegra no livrinho. Vocês vão ter oportunidade de ler. Os médicos eram Antônio Pedro de Souza e Antônio Quintão da Silva. E o finalzinho termina mais ou menos assim. Não é a última frase, mas já está no final. A cabeça inclinada ao lado esquerdo, um estado de insensibilidade, joelhos curvados, pulso natural e de quando em quando suspende-se a cabeça, braços e pés, simultaneamente, como aconteceu logo que a vimos comungar ontem. Ou seja, pela descrição, e daqui a pouco a gente vai verificar isso, irmã Germana levitava. Ela conseguia sair do contato com o solo. Ela era sempre levada para o interior da Capela da Piedade, carregada numa esteira de bambu. As pessoas colocavam ela numa esteira, que, como eu disse, ela era aleijada, e levavam. E quando da comunhão, quando era anunciado que o corpo de Cristo seria distribuído, ela, sem se apoiar com os braços, sem qualquer movimento com os pés, levantava. É o Marcos Paulo que está dizendo isso? Não. Isso está em vários documentos. Vários documentos. A gente vai verificar que não foram só esses médicos. Augusto de Lima Júnior é um dos grandes historiadores de Minas Gerais, filho de Antônio Augusto de Lima, que foi governador de Minas, e o pai dele, Antônio Augusto de Lima, estudou em Sabará, então, portanto, teve muito contato com essas histórias. Ele escreve, num dos livros, o seguinte: olhos vidrados, fisionomia contraída por uma dor inexprimível, o corpo gelado em imobilidade absoluta. 24 horas depois, no dia santo, dia de sexta-feira da Paixão, aproximando-se 3 horas, abria a irmã Germana os braços e que, como se fosse carregada por mãos invisíveis, reclinava-se na atitude de crucificada. Muitas vezes, diz a tradição, elevava-se cerca de 1 metro acima do solo, mantendo-se suspensa sem nenhum apoio aparente. Então, gente, acontecia, pelo menos assim, os documentos dizem, e pessoas de um renome muito grande atestam que isso acontecia. Entretanto, houve contestações. Houve um médico chamado Antônio Gonçalves Gomide, que escreveu um opúsculo, um folheto, e aí só uma curiosidade, até 49 páginas, uma obra é chamada folheto. Mais de 50 páginas é considerado livro. Então, apesar de ser um pequeno livrinho, esse aqui, como ele tem mais de 50 páginas, tecnicamente é considerado um livro. A obra do Gomide era um folheto, eu tenho a íntegra, e esse documento foi publicado pela Imprensa Régia em 1814, no Rio de Janeiro, e chama o seguinte: impugnação analítica ao exame feito pelos clínicos Antônio Pedro de Souza e Manuel Quintão da Silva em uma rapariga que julgaram santa na Capela da Senhora da Piedade da Serra, próxima à vila de Nova Rainha do Caeté, comarca do Sabará. Bem, os senhores vão verificar qual que é o conteúdo da análise
do Gomide, mas ele foi muito criticado à época porque ele não esteve pessoalmente com a irmã Germana. Então, como você fazer o diagnóstico sem tocar, sem visualizar o paciente? É algo difícil, né? E ele chega à conclusão de que a irmã Germana padecia de catalepsia, que era uma supressão dos sentidos, enfim, que teria uma explicação científica para aquilo. Está certo? Não sei. Como eu disse, eu não vim aqui para fazer juízo de valor. Mas ele foi muito criticado, os senhores vão verificar o porquê das críticas que foram feitas a ele, mas não me toca, não me cabe aqui repeti-las. Agora, isso aqui, gente, é um dos dados mais interessantes, porque a gente percebe um movimento, e quando Saint-Hilaire fala que milhares de pessoas estavam lá, nós temos 2 documentos dizendo que às sextas-feiras, cerca de 2.000 pessoas afluíam para a Serra da Piedade para visitar a irmã Germana e tocá-la, com a esperança de que obtivessem curas, milagres, enfim, porque seria Germana, na concepção daquele povo humilde, distrito de Caeté. Então, Germana é levada para o alto da serra. Em 1814, e aqui está o grande divisor de águas, 1814, a gente tem essa data muito bem delineada, inclusive por documentos contemporâneos, quando ela se encontrava em retiro na Serra da Piedade. Ao meditar sobre os mistérios da paixão de Cristo, ela entra numa espécie de êxtase, comportando-se como se tivesse sido transportada para fora de si. Ela perde os sentidos e nós vamos verificar daqui a pouco o que acontece. Ela entra numa espécie de um êxtase, os seus braços endureceram, estenderam-se em forma de cruz, seus pés cruzaram-se igualmente, um sobre o outro, e ela se manteve em tal posição durante 48 horas. Isso nós temos os registros contemporâneos que a gente vai verificar daqui a pouco. Ela assumia a mesma posição de Cristo crucificado. Saint-Hilaire, na sexta-feira, quando chega para examinar a Germana, mede a pulsação, vê a oxigenação, enfim, ele tenta dobrar os braços de Germana. E ele diz, os senhores vão verificar isso no livrinho, era mais fácil quebrá-los do que dobrá-los. Agora imagine uma pessoa que mal alimentava. Que força era essa? Enfim. E aí o registro de Saint-Hilaire, como eu disse, é o mais detalhado que nós temos, e ele vai ser complementado por outros registros posteriores, a gente já vai perceber isso. O Saint-Hilaire escreve, os rumores desse fenômeno espalharam-se logo pelos arredores. Milhares de pessoas de todas as classes testemunharam-no. Acreditou-se no milagre. A irmã Germana foi proclamada santa e 2 cirurgiões dos arredores aumentaram ainda a veneração pública, declarando por escrito que o estado da doente era sobrenatural. Essa declaração ficou manuscrita, mas circulou de mão em mão, sendo dela tirado um grande número de cópias. Isso está lá em Saint-Hilaire. Eram 2 cirurgiões experientes, de fato, e eu consegui a íntegra desse relatório dos cirurgiões, que está transcrita na íntegra no livrinho. Vocês vão ter oportunidade de ler. Os médicos eram Antônio Pedro de Souza e Antônio Quintão da Silva. E o finalzinho termina mais ou menos assim. Não é a última frase, mas já está no final. A cabeça inclinada ao lado esquerdo, um estado de insensibilidade, joelhos curvados, pulso natural e de quando em quando suspende-se a cabeça, braços e pés, simultaneamente, como aconteceu logo que a vimos comungar ontem. Ou seja, pela descrição, e daqui a pouco a gente vai verificar isso, a irmã Germana levitava. Ela conseguia sair do contato com o solo. Ela era sempre levada para o interior da Capela da Piedade, carregada numa esteira de bambu. As pessoas colocavam ela numa esteira, que, como eu disse, ela era aleijada, e levavam. E quando da comunhão, quando era anunciado que o corpo de Cristo seria distribuído, ela, sem se apoiar com os braços, sem qualquer movimento com os pés, levantava. É o Marcos Paulo que está dizendo isso? Não. Isso está em vários documentos. Vários documentos. A gente vai verificar que não foram só esses médicos. Augusto de Lima Júnior, é um dos grandes historiadores de Minas Gerais, filho de Antônio Augusto de Lima, que foi governador de Minas, e o pai dele, Antônio Augusto de Lima, estudou em Sabará, então, portanto, teve muito contato com essas histórias. Ele escreve, num dos livros,
Seguinte: olhos vidrados, fisionomia contraída por uma dor inexprimível, o corpo gelado em imobilidade absoluta. 24 horas depois, no dia santo, dia de sexta-feira da paixão, aproximando-se 3 horas, abria a irmã Germana os braços e que, como se fosse carregada por mãos invisíveis, reclinava-se na atitude de crucificada. Muitas vezes, diz a tradição, elevava-se cerca de 1 metro acima do solo, mantendo-se suspensa sem nenhum apoio aparente. Então, gente, acontecia, pelo menos assim, os documentos dizem, e pessoas de um renome muito grande atestam que isso acontecia. Entretanto, houve contestações. Houve um médico chamado Antônio Gonçalves Gomide, que escreveu um opúsculo, um folheto, e aí só uma curiosidade, até 49 páginas, uma obra é chamada folheto. Mais de 50 páginas é considerada livro. Então, apesar, né, de ser um pequeno livrinho, esse aqui, como ele tem mais de 50 páginas, tecnicamente é considerado um livro. A obra do Gomide era um folheto, eu tenho a íntegra, e esse documento foi publicado pela imprensa régia em 1814, no Rio de Janeiro, e chama o seguinte: impugnação analítica ao exame feito pelos clínicos Antônio Pedro de Souza e Manuel Quintão da Silva em uma rapariga que julgaram santa na Capela da Senhora da Piedade da Serra, próxima à vila de Nova Rainha do Caeté, comarca do Sabará. Bem, os senhores vão verificar qual que é o conteúdo da análise do Gomide, mas ele foi muito criticado à época porque ele não esteve pessoalmente com a irmã Germana. Então, como você fazer o diagnóstico sem tocar, sem visualizar o paciente? É algo difícil, né? E ele chega à conclusão de que a irmã Germana padecia de catalepsia, que era uma supressão dos sentidos, enfim, que teria uma explicação científica para aquilo. Está certo? Não sei. Como eu disse, eu não vim aqui para fazer juízo de valor. Mas ele foi muito criticado, os senhores vão verificar o porquê das críticas que foram feitas a ele, mas não me cabe aqui repeti-las. Agora, isso aqui, gente, é um dos dados mais interessantes, porque a gente percebe um movimento, e quando o Tiller fala que milhares de pessoas estavam lá, nós temos 2 documentos dizendo que, às sextas-feiras, cerca de 2.000 pessoas afluíam para a Serra da Piedade para visitar a irmã Germana e tocá-la, com a esperança de que obtivessem curas, milagres, enfim, porque seria Germana, na concepção daquele povo humilde, uma própria enviada de Jesus Cristo, que assumia a posição de Cristo, inclusive. Então, imagine os senhores, 2.000 pessoas em 1814 a 1818 na Serra da Piedade. É muita gente. Mas isso acaba gerando um incômodo muito grande, tanto para as autoridades civis, quanto para as autoridades eclesiásticas. E a fama de Germana vai ganhando tal dimensão que, em 1817, diversas mulheres beatas vão morar com Germana no Alto da Serra e, lideradas por Clara Maria da Paixão de Cristo, elas se juntam à irmã Germana na serra, na cela de Germana, onde ela ficava, e fizeram um pedido formal a Dom João VI para a criação de um recolhimento feminino na Serra da Piedade em 1817. Aquilo foi a gota d'água. Imagine os senhores, uma mulher aleijada, mulata, com fama de santa no alto da serra, atraindo mais de 2.000 pessoas, né? A própria autoridade do bispo de Mariana foi colocada em xeque naquele momento e gerou um incômodo muito grande. E esse documento eu encontrei na primeira edição do livro, ele não está citado, eu encontrei relativamente há uns 5 anos atrás no Arquivo Nacional. Existe lá. Dom João VI não despacha esse documento, ou seja, não deu andamento. E aí começa todo um trabalho para tirar a irmã Germana da Serra da Piedade, em razão desse incômodo provocado pela fama de santidade de Germana. E aí vem o primeiro exílio. Ainda durante o bispado de Dom Frei Cipriano de São José, bispo de Mariana, ela é retirada da Serra da Piedade para cessar as visitas que ali aconteciam, e ela é levada para a casa paroquial de Roças Novas, e onde fica sob os cuidados do padre José Gonçalves Pereira, aquele padre que eu disse aos senhores que era o orientador espiritual de Germana e o confessor dela. Entretanto, houve um clamor popular muito grande. As pessoas não admitiam ficarem privadas do contato com Germana. Ela caiu realmente na graça da população
simples de Minas Gerais e era tida como uma esperança para a cura de doenças e para a solução dos mais diversos problemas da vida mundana. E daí, algum tempo, Irmã Germana volta, por volta de 1822, ela fica cerca de 4 anos fora da Serra, mas volta. Em 1822, e aí já no bispado de Dom José da Santíssima Trindade, o outro bispo de Mariana, ele vai a Sabará e visita Piedade, visita Roças Novas, e na visita pastoral que ele fez, deixa registrado o seguinte, está no texto das visitas pastorais de Dom José da Santíssima Trindade. Esta Germana, desde a sua infância, mostrou-se amor à virtude e na sua mocidade enfermou a ponto de existir entrevada com os nervos todos encolhidos. Então, aquela questão da doença dela ser, entre aspas, aleijada. Ela não se movimentava com as pernas. E a sua figura é de uma menina reduzida a um esqueleto. Como eu disse aos senhores, ela mal alimentava. Ela nunca comeu nada que havia sofrido a morte. Carne, nunca. Nunca colocou carne na boca. Nenhum caldo ela já tentaram e ela não aceitava. Sempre humilde, vejam a humildade como uma das virtudes reconhecidas pelo bispo de Mariana, paciente e conforme com a vontade de Deus. E aqui uma lembrança, Santo Hilaire, quando chega em 1818 no Alto da Serra da Piedade, pergunta, como a senhora está, irmã Germana? Ela disse, melhor do que eu merecia, meu senhor. Então vejam a simplicidade, isso está textualmente o que Santo Hilaire escreveu. Bem, e aí o Dom José escreve, esforçou-se um médico Gomide, aquele que fez a impugnação analítica, para persuadir que pode ser embuste, ou malícia, ou moléstia natural. Mas o certo é que mais parece sobrenatural. Isso o bispo de Mariana escreveu. Agora, no bispado de Dom Antônio Ferreira Viçoso, Dom Viçoso, que existe inclusive um processo de beatificação dele. Dom Viçoso é nomeado bispo e antes dele assumir o bispado, ele estava em Campo Belo nessa ocasião, em 11 de março de 1843, ele escreve ao capelão de Macaúbas, Luiz Antônio dos Santos. Guardem esse nome que a gente vai voltar a falar dele daqui a pouquinho. E eu já estou me encaminhando para o final, tá? Não quero cansá-los. Recomendando-lhe a colocação, isso está na carta de Dom Viçoso, do alvo bem longe, que fosse atirada a barra o mais distante que pudermos, em direção a Macaúbas. Ao fim da missiva da carta, registra o futuro bispo. Agora vejam, senhores, ele tinha que tirar a irmã Germana, em razão da situação que estava comprometendo a própria autoridade, que como que uma mulher pobre, enferma, alcança a forma de santa e a igreja não faz nada? Enfim, agora vejam que existia um respeito e até uma certa veneração do próprio Dom Viçoso em relação à irmã Germana, porque ele termina a carta dizendo assim, diga ao senhor padre Gonçalves, que é o José Gonçalves Pereira, o confessor de Germana, e a irmã Germana, que o nosso direito às suas orações é superior a toda a expressão verbal. Ou seja, ele próprio se recomenda às orações de Germana. E aqui o segundo exílio, em 1843, está aí o documento em que irmã Germana é levada, admitida ao mosteiro de Macaúbas, em 1843, em julho de 1843. E interessante que ela é citada com o nome aqui de Irmã Germana de Roças Novas. Ou seja, nem a menção piedade eles queriam utilizar à época. Existe todo um significado por detrás disso. Enfim, as pessoas irão perceber. Em 17 de setembro de 1843, então ela é admitida, e outra coisa, ela é admitida a ingressar em Macaúbas, entre aspas, por esmola, porque as pessoas antigamente faziam contribuições financeiras. Para quem não sabe, Macaúbas foi o local onde as filhas de Chica da Silva de Diamantina ficaram recolhidas, estudavam lá. O testamento de Chica da Silva foi redigido em Macaúbas. Então, era um local da elite. Germana, ao contrário, era pobre. Por isso, ela e Dionísia são admitidas no mesmo dia, e o documento diz, admitidas por esmola, ou seja, sem que houvesse cobrança. Aqui das questões assim, mais interessantes, quando ela houve de receber, como era a tradição do recolhimento, e aqui a gente ainda está na época do recolhimento e não do mosteiro, que é mais recente, o menino Jesus. Toda irmã que entrava ganhava um menino Jesus, que ia ser o seu companheiro, na cela onde elas ficavam recolhidas, e o hábito, que simbolizava o ingresso naquela casa de fé. O então sacerdote, que oficiava essa cerimônia, dentro da Capela da Piedade,
para quem conhece, desculpa, dentro da capela de Macaúbas, para quem conhece à direita da porta principal de entrada, ali era realizada, entre aspas, a solenidade ou a cerimônia de iniciação. A pessoa era recebida, assumia o compromisso de ingresso e depois ela era recebida propriamente no recolhimento. O padre, esquecendo-se de que a irmã Germana era aleijada, que não andava, diz o seguinte: levanta-te, sobe e vem receber o hábito. Levanta-te, sobe e vem receber o hábito. Então, de forma surpreendente, ela que até então apenas rastejava pelo chão com o auxílio das mãos, entre aspas, seguiu manquejando, mas andando ereta, e nunca mais engatinhou. Isso quando ela foi chamada para receber o manto, o hábito, e o em azul é o manto, é o hábito de irmã Germana, que está lá hoje. Eu tive a oportunidade de tê-lo em minhas mãos, absolutamente incorrupto, sem um furo. Continua lá o hábito de irmã Germana. Uma mulher que faleceu em 1856. Filha da pobreza, irmã da fé e mestra da dedicação aos ensinamentos de Cristo, Germana há ainda de merecer maior atenção por parte do povo de Minas Gerais e do Brasil. Que cada um possa chegar às suas próprias conclusões a respeito das possíveis virtudes de irmã Germana, a quem agradecemos pelo legado de amor, caridade e fé que nos deixou. Agradecemos à irmã Germana e agradecemos a cada um de vocês que puderam estar aqui generosamente contribuindo com esse projeto e nos prestigiando. Fico muito feliz com a presença de todos. Espero que essas histórias baseadas em documentos, em fontes fidedignas, possam ser úteis para cada um de vocês e que a gente possa continuar cultivando as coisas boas de Minas Gerais, a boa mineiridade, que é a essência do nosso povo. Muito obrigado a todos. Eu queria que, para terminar, uma coisa que sempre me incomodou foi a falta de uma representação iconográfica de irmã Germana. Isso é absolutamente natural, até porque na época não existia fotografia, somente as pessoas muito importantes eram representadas em quadros, como os bispos de Mariana, que eu trouxe aqui. E nós tivemos, durante a feitura do livro, a vontade de darmos uma cara à irmã Germana. Mas a gente não gostaria que fosse uma cara de inteligência artificial. A gente gostaria que fosse algo realmente saindo do coração de uma pessoa que tenha conhecimento, que tenha sensibilidade. E o Wesley Rocher Monteiro é um grande artista visual. Ele já fez a representação, o resgate de fisionomias históricas de diversos personagens. É um jovem artista, mas de grande renome. E nós pedimos ao Wesley para que fizesse a pintura de uma representação de irmã Germana. Eu vou colocar aqui, é curtinho, 2 minutos e 30 segundos, o que ele fala a respeito de irmã Germana, e na sequência nós vamos mostrar a obra. Olá, meu nome é Wesley Rocher Monteiro, sou artista visual do interior do estado do Rio de Janeiro, divisa com Minas Gerais, e estou aqui hoje para falar um pouquinho do meu trabalho e como eu comecei o meu interesse pelas artes, que eu acho bem legal falar sobre isso. Eu sou de uma família com base católica, cresci num seio católico, perto de uma igreja de Santa Terezinha, onde eu comecei a dar os primeiros passos na parte de arte. Eu nem sabia o que eu queria ser primeiro, mas era muito pequeno, mas o meu envolvimento com a arte nesta igreja foi muito interessante. Foi isso que foi como se fosse uma alavanca, sabe? Como se eu fosse picado ali pelo bichinho da arte. Eu sempre falo isso. Então eu comecei o envolvimento com observação de santos, os desenhos, atividades da própria igreja, como tapetes de Semana Santa, e isso foi me dando assim... Eu ficava muito feliz que eu estava envolvido com isso, sabe? Me colocava num estado de alegria assim, surpreendente. E a partir daí a vida foi passando, e eu fui fazendo outras coisas, fiz uma transição depois para a parte de arte, que graças a Deus deu muito certo, e comecei também, novamente, a envolver com as questões
de arte sacra, onde eu fiz várias exposições de arte sacra pelo Brasil todo e até fora do país. Então, estou falando isso para vocês observarem um pouco da minha interação que eu tenho, da minha intimidade que eu tenho um pouco com a fé. Quando eu recebi esse convite do Marcos Paulo, eu me senti muito honrado, quero até agradecer isso por aqui, que fez muita diferença em todo o processo de trabalho, fazer um retrato da irmã Germana. Eu tive um envolvimento muito grande com toda a obra da irmã Germana. O Marcos Paulo me ajudou muito, né, com livros e falando sobre a irmã. Então, teve uma imersão realmente na construção desse retrato expositício. E fiquei muito satisfeito com o resultado, espero que vocês gostem também. Eu usei uma técnica que é o acrílico sobre tela, misturado com um pouco de óleo, depois eu fiz uma camada toda de óleo sobre tela, mas a base foi realmente o desenho, e onde eu fiz várias montagens, né, para chegar nesse rosto aí, e deixei também o coração bem aberto, sabe? E um fato assim, muito interessante, toda vez que eu sentava na prancheta para desenhar, eu fazia uma oração, sabe? Para me iluminar mesmo, para fazer algo assim bem próximo do que ela era. Então é isso, estou super agradecido e assim que eu puder, dou uma passada aí. Eu quero conhecer assim, todos vocês. Valeu, um abraço. Eu queria agora pedir a Madre Emérita, a Madre Maria Imaculada de Jesus Hóstia, e o Adalberto Andrade Mateus, representando aqui a Associação Comunitária e Cultural de Santa Luzia, para que descerrassem o quadro representando a irmã Germana, e esse quadro será levado para o Mosteiro de Macaúbas como um registro, né, de irmã Germana naquele local. E agora a gente tem uma referência iconográfica para que possa nos servir, né, para representar a irmã Germana e tentar traduzir aí na imagem tudo aquilo que ela representou para o povo mineiro naquela época e talvez o que ainda há de vir a representar. Obrigado, viu? Obrigado. Vamos lá? A senhora e o Adalberto, vamos puxar? Então ajuda, né? Então tá aí a representação artística de irmã Germana, que foi essa mulher que representou tanto para o povo mineiro, né? Uma pessoa que foi um testemunho de fé. E o que tem aqui? Né, qual que foi a concepção histórica, o que a gente passou para o Wesley? Primeiro, ao fundo, nós temos o altar-mor da Capela da Piedade, onde está Nossa Senhora da Piedade, né, da época ainda de Bracarena, para quem não sabe, esculpida por Aleijadinho. Então a gente tem uma representação histórica muito forte, e onde começaram, né, as primeiras manifestações de irmã Germana. Então, ao fundo, nós temos o passado. Já à frente, ela em Macaúbas, já com o manto, mas aqui na frente nós temos a irmã Germana com o hábito que era, inclusive, inspirado, né, no hábito que ainda existe, azul e branco, a medalhinha de prata de Nossa Senhora da Conceição, que era outra insígnia, o terço. Esse terço, quando ela faleceu, um monsenhor de Mariana chamado José alguma coisa Teles, era uma das maiores autoridades eclesiásticas, ele fez questão de levar o terço com ele à época. Então aqui é a irmã Germana em Macaúbas, lá ao fundo de onde ela veio, Piedade. E aqui é a inscrição, Irmã Germana Maria da Purificação, esse era o nome religioso que ela se utilizava, 1782, data de nascimento em Morro Vermelho, 1856,
data de falecimento em Macaúbas. Peço uma salva de palmas aí para a nossa irmã Germana. Pode falar, não. Que isso? Aqui, o medalhão que, como tradição, até hoje, os dias de hoje, é utilizado, né, como representação de Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira de Macaúbas. Então, é uma tradição que permanece, né, ao longo dos séculos e que há de permanecer por muitos séculos ainda. Obrigado, viu, Madre? Muito obrigada. Bem, gente, eu que agradeço, irmã. Eu sou Feliz Bernadette Ferreira de Araújo, nascida em Campo Alegre, distrito de Nova Serrana, comarca de Pitangui. Aos 17 anos, deixei tudo e fui para o mosteiro de Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas. Hoje já estou com 87 anos. Sou a Feliz Bernadette, hoje Irmã Maria Imaculada de Jesus, hóstia. Amém, amém, amém. Que Nossa Senhora continue abençoando a senhora e que tenha muitos anos de vida. A gente deve, sobretudo, a força da Madre Maria Imaculada, eu aprendi a chamá-la assim, a dedicação dela, o fato de Macaúbas ainda existir nos dias de hoje. O que ela fez por Macaúbas, o que ela faz juntamente com outras irmãs, é algo que mereceria todos os prêmios, né? Mas a gratidão nossa já é algo que eu acredito que seja importante para elas. Receba, então, Madre Imaculada e todas as irmãs, o nosso carinho e o nosso muito obrigado por continuar cuidando desse patrimônio e da casa que foi de Irmã Germana. Eu sei disso. Eu sei disso. Está cada vez mais lindo, né? Então, muito obrigado a todos. Quem quiser o autógrafo, a gente vai recebê-los ali do lado de fora para um bate-papo, tá? Obrigado.